Boa noite, amigos do Canelada. O Flamengo foi roubado no Maracanã. O senhor Rojas, Andrés Rojas, é um bandido. Esse árbitro colombiano, o que ele fez com o Flamengo hoje no Maracanã é um escândalo. O que esse árbitro fez hoje no Maracanã é para o torcedor rubro-negro pensar. A Conmebol mandou não deixar o Flamengo decidir o jogo no primeiro jogo. O que aconteceu nesse Maracanã hoje é um escândalo, é uma afronta ao torcedor que ainda acredita num futebol honesto. Isso é brincadeira. A expulsão do Plata é inacreditável. Esse árbitro colombiano fajuto, eu digo mais, foi safadeza o que esse senhor fez no Maracanã. Ele expulsou o Plata de forma injusta, de forma absurda, não é de forma justa. Ele não deu um pênalti claro no Samuel Lino, onde o Flamengo faria 3-0. Ele não deu cartões para o Estudiantes em várias faltas seguidas do Estudiantes. Esse cara decidiu a partida e esse cara fez o jogo ser decidido na próxima partida na Argentina. É uma safadeza o que a Conmebol fez hoje. Isso tem que ser falado pelo Flamengo, porque está muito claro que não querem de novo que dois brasileiros cheguem numa final. O que a gente viu no Maracanã hoje, gente, tem que ser falado. O Flamengo tem que ir para a mídia, porque a expulsão do Plata é a confirmação de que houve safadeza no Maracanã. Safadeza. Eu não me lembro de ter visto uma expulsão tão escandalosa nos últimos anos. E aí, o safado, ele dá o segundo cartão amarelo, porque aí não pode chamar o VAR. Se esse safado achasse que tinha sido sola, ele expulsaria direto. Ele expulsaria direto. Mas aí o que acontece? Expulsando direto, o VAR pode me chamar. Dando o segundo cartão, o VAR não pode me chamar. Então, esse safado colombiano chamado Andrés Rojas, ele garfou o Flamengo no Maracanã. Ele tirou o brilho de uma atuação no primeiro tempo praticamente impecável do Flamengo. O Flamengo poderia ter feito 3-0, poderia ter decidido a partida, só que o senhor Andrés Rojas foi o responsável pelo Flamengo sair com 2-1, mas do jeito que esse time do Estudiantes é fajuto, vai perder lá na Argentina também. A não ser que roubem o Flamengo de novo. É bem capaz. Olha a fotinho dele. Olha a fotinho dessa criança. Esse é o grande responsável pela vergonha do que aconteceu hoje no Maracanã. Esse é o grande responsável por um escândalo de arbitragem que aconteceu hoje no Maracanã. O Flamengo foi literalmente roubado. O Flamengo foi garfado. Era para ter saído vários cartões amarelos para os Estudiantes, muito mais do que o cartão para o Plata. Mas muito mais do que o cartão para o Plata. Ninguém entendeu porque o Plata recebeu o cartão vermelho. E o pênalti que o Samuel Lino recebe dentro da área, levando uma banda dentro da área. Agora, eu quero ver o que o Flamengo vai fazer. Eu quero ver qual vai ser a postura do Flamengo, se vai na Conmebol. A Conmebol, deixa eu falar para vocês o que é que acontece. A Conmebol é uma entidade fajuta, assim como a CBF. Assim como a CBF. Tem politicagem em tudo. E tá muito claro que não é jogo para a Conmebol que cheguem dois brasileiros de novo na final. Foi um escândalo, mais uma vez. Flamengo sendo prejudicado pela arbitragem. Sei que os rivais vão brincar, sei que os rivais vão zoar, tem que zoar, mas eu acho que até o rival hoje sabe que o que aconteceu no Maracanã foi uma vergonha. Um Flamengo que pelo futebol merecia ter feito 4-0 no primeiro tempo, mas aí um Flamengo que, prejudicado por uma arbitragem fajuta, fez com que um time fajuto, como o Estudiantes atual, fizesse 1-0, porque é um time fajuto.
Um time que não criou nada. O Estudiantes é um time fajuto. Só que aí a arbitragem faz esse time fajuto levar a decisão para a Argentina. Pode levar minha declaração lá para a Argentina. É um time de bosta, esse Estudiante. Não fez nada o jogo inteiro. Não deu um chute no gol. Agora, quando teve 12 jogadores, contando o tal do Rojas, contra 10 do Flamengo, aí o Estudiante resolveu fazer alguma coisa. Eu já peço pro PH me dizer quem tá na mesa, porque eu não vou falar do jogo ainda. Pode falar o que quiser. Não vou falar do jogo. Vou começar falando dessa arbitragem fajuta, desse safado que garfou o Flamengo no Maracanã. O tal do Andrés Rojas. Boa noite, Flávio Prado. Olha que cara de otário que ele fica fazendo, porque ele gosta de me ver transtornado. Ele gosta. Uma boa noite, Raí Monteiro. Boa noite, Bruninho Prado. Então, já que você tá rindo agora, você fez curso de arbitragem. Me diga, pelo amor de Deus, o que esse colombiano fajuto fez com o Flamengo hoje no Maracanã. Porque a expulsão do Plata, Flávio Prado, é um escândalo. É um escândalo. Ele estava vendo como eu vou prejudicar o Flamengo hoje. Bom, não vou dar cartão para ninguém do Estudiante. Pode meter a porrada que eu não vou dar cartão. Não vou dar esse pênalti no Lino. Não vou dar pênalti no Lino. Bom, não consegui ferrar o Flamengo ainda. Vou colocar o Plata para fora, Flávio Prado. Foi um escândalo essa expulsão do Plata, a não marcação de pênalti e tantas faltas sem cartão pro Estudiantes, Flávio Prado. Boa noite, pilhado. Tá, desabafou, tá mais sossegado, tá? Respira fundo, ó. O maior culpado do Flamengo não sair classificado hoje é o Flamengo. Perdeu muitos gols, teve o jogo à sua mercê o tempo inteiro e aí não tem juiz que faça nada. Expulsão do Plata realmente merecida. Aliás, não merecida, injusta. A sua reclamação é merecida. Pênalti é discutível. Mas, olha, sinceramente, eu acho que o árbitro, ele não ia esperar até o final se ele quisesse fazer alguma coisa. O Flamengo teve o jogo o tempo inteiro pra ele e acabou não aproveitando. Calma aí, meu amigão, calma, vamos parando. Ele não esperou até o final, seu cara de pau. O pênalti estava 2-0 pro Flamengo. Tava 2-0 pro Flamengo quando o Samuel Lino é calçado por trás dentro da área. Como é que você tá me dizendo que ele esperou até o final? Ele garfou o Flamengo o jogo inteiro. O Estudiante não recebia cartão. O pênalti é discutível. Bateu. O pênalti é discutível. A expulsão do Plata, não. E o cara, se ele quer prejudicar, ele prejudica desde o começo e tal. E os gols perdidos? Mas ele prejudicou desde o começo. E os gols perdidos? Tá bom, mas ele não deu um cartão pro Estudiante. Tá, e o que muda isso? Se o Flamengo faz 3-4-0, acabou o jogo, pô. Flávio, Flamengo poderia fazer 3-0? Deveria. Poderia. Mas o Flamengo faria 3-0 se ele marcasse o pênalti. Tá. O Flamengo não levaria o gol se ele não marcasse essa expulsão absurda. O pênalti é discutível, mas o Flamengo teve chance para fazer 3-4 e podia ter resolvido a competição. E aí o cara, se ele quer... O cara quando quer roubar, ele rouba desde o começo. Se o cara que errou feio. Isso não dá para discutir. Agora, também não precisava tomar o gol, né? Porque teve um jogador expulso. Então, é muito simplório isso. O Flamengo teve culpa hoje, sim. Teve um jogo muito tranquilo para poder resolver a classificação. Acho que vai classificar, a diferença dos dois times ficou muito clara. Mas a chance teve com o Flamengo para resolver a parada. É igual o Palmeiras ontem. O Palmeiras poderia ter resolvido tudo no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, tomou um gol e aí deixou o adversário vivo. A mesma coisa do Flamengo hoje. O Flamengo fez a mesma coisa. Agora, tanto o Palmeiras como o Flamengo continuam favoritos. Então, acho que tem que ser cobrado, né, a falta de eficiência do Flamengo numa partida que realmente estava muito fácil e acabou virando todo esse rolo aí no final, dando toda essa confusão e sim, admitindo que houve um erro na expulsão do Plata. Continua favorito se não for roubado de novo na Argentina. Porque eu concordo com você. O Estudiantes é uma bosta. O Estudiantes não fez nada. Nada. Eu sei que vai ter babação de ovo. Ai, argentino, time grande, não pode dar mole. Uma bosta de time, o Estudiante. Um cocô, o time do Estudiante. Não deu um chute no gol. Um chute no gol. Até o roubo que o Flamengo sofreu,
até o roubo que o Flamengo sofreu, eles não ameaçaram o Flamengo um único minuto, com uma única finalização. Aí sabe o que vai acontecer? Pode ter uma pressão lá na Argentina, pode classificar, e aí o árbitro decidiu o jogo. Porque eu discordo muito de você. Flamengo fez 2-0, com 2-0 estava cômodo, poderia ter feito 3, faria o terceiro se fosse marcado pênalti. Mas uma coisa que eu quero deixar clara é que pode ser, eu vou querer ver o lance de novo, que o lance do Plata tenha até invertido a falta. Porque pode ser até que tenha sido pênalti no Plata. Porque eu acho que o Plata toca na bola e o zagueiro chuta o pé do Plata. Então, o que eu vi hoje no Maracanã foi um roubo, foi ridículo, foi patético. E Bruno Prado, eu até reconheço, Flamengo perdeu chances de gol. Mas, para mim, esse senhor foi pro Maracanã para tentar prejudicar o Flamengo, Bruno. Bom, boa noite a todos. A expulsão do Plata realmente foi uma coisa foi um erro grave ali do árbitro. Foi uma jogada ali que o Plata disputou normalmente. Se fosse marcar alguma falta, seria do jogador do Estudiantes. Você não marcaria falta de ninguém, acho que ali foi um lance normal, um lance de disputa, e ele deu o segundo amarelo pro Plata, que não fez nada no lance. Foi uma expulsão totalmente equivocada. E essa expulsão colocou o Estudiantes no jogo. O Estudiantes, a partir daí, passou a criar oportunidades, né? O Flamengo ficou mais atrás e o Estudiantes começou a mandar a bola na área, conseguiu fazer o gol numa bola cruzada. Então, essa expulsão mudou o final do jogo ali. O Flamengo, de fato, foi bem superior, né? E não matou o confronto. O Flamengo fez 2 gols em 8 minutos, aí teve bastante tempo para fazer pelo menos mais um, dava para fazer 2 gols. O Flamengo, no primeiro tempo, principalmente, foi bem superior. E ficou um 2-0, uma vantagem bem confortável, né? Um 2-0, se termina 2-0, acho que a chance era 0 do Estudiantes passar. 2-1 ainda, acho que a chance é bem pequena, mas mantém ainda vivo o time argentino. A expulsão foi um lance, realmente um erro gravíssimo da arbitragem. O Plata não fez nada, o Plata... numa dividida normal acabou expulso e ele não tem, como eu falei, se tem alguma falta ali seria do jogador do Estudiantes, mas o Plata acabou expulso de maneira totalmente injusta e isso condicionou o final do jogo. Sim, o Flamengo teve que jogar de outra maneira e acabou tomando o gol no final do jogo, que ainda mantém o time argentino com alguma possibilidade. 2-1, Bruninho, eu concordo que ainda é uma baita vantagem para o Flamengo, mas se a arbitragem não garfar o Flamengo de novo. É o que eu falo, com o juiz ladrão, tudo pode acontecer. O cara arruma uma expulsão, o cara arruma um pênalti, o cara começa a dar amarelo pro time, como ele não fez hoje com o Estudiantes, que era para ter levado vários cartões amarelos já no primeiro tempo e não levou. É o que eu digo, se um juiz quiser, ele decide jogo. Se um juiz quiser, ele prejudica muito um time. Então, se o Flamengo já foi garfado do jeito que foi no Maracanã, imagina o que não vai acontecer em La Plata. É por isso que eu estou dizendo. Eu quero ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer. Eu quero ver como a diretoria do Flamengo vai se pronunciar. Porque, claro, eu conheço a mídia bairrista. Flávio Prado não é o caso. Flávio Prado é sempre esse cara, fala direto, mas a mídia bairrista de São Paulo vai usar o mesmo argumento do Flávio Prado. O Flamengo perdeu chances. A arbitragem não fez a diferença. Como não fez a diferença se não marcou um pênalti e expulsou um jogador? O Estudiantes não tinha feito nada até ser expulso o Plata. Então, era para o Flamengo ir com 2 ou 3-0 para a Plata, ele vai com 2-1, Raí. Foi muito prejudicado e uma arbitragem pode sim, é isso que eu falo. Um clube investe, contrata jogadores bons pra caramba, joga um futebol muito mais bonito, aí vem um time de bosta, como esse time atual do Estudiantes, e pode se classificar contra o Flamengo, que é muito melhor, por causa de um árbitro. De fato, eu concordo com você nessa questão do lance específico do Plata, né?
é um erro claro de arbitragem. O Plata coloca o pé ali para tentar dividir a bola, né? E o jogador do Estudiantes chuta o pé dele. Em nenhum momento o Plata faz a menção de solar a chuteira do jogador do Estudiantes. Como era o segundo amarelo, não tinha a possibilidade de uma chamada para revisão, né? Se fosse um vermelho direto, obviamente seria revisado o lance. E isso condiciona os momentos finais do jogo, porque para recompor ali uma linha defensiva, o Felipe coloca o Danilo no jogo, desfaz meio ataque, mas para defender a área nos minutos finais, porque o Eduardo Domingues encheu a área de centroavantes, colocou o Alário, que é um atacante bastante experiente, já até foi campeão de Libertadores pelo River, tinha o Carrillo, enfim, outros jogadores na área, e aí consegue, em um cruzamento, uma finalização que desvia no Léo Pereira e acaba terminando no gol. Então, sim, a expulsão condicionou o fim do jogo e, com isso, o resultado também. Mas, mesmo assim, eu continuo achando o Flamengo muito favorito para avançar, pelo futebol jogado, primeiro tempo, principalmente, um primeiro tempo espetacular do Flamengo, domínio, imposição, criação de jogadas, com 15 segundos abriu o placar, segundo gol mais rápido dessa Libertadores, ficando atrás apenas do gol que o Arthur marcou em Botafogo e LDU, que foi com 14 segundos, esse do Flamengo com 15. Então, mesmo com esse gosto amargo que o torcedor do Flamengo sai por conta da reta final do jogo, a expulsão, o gol sofrido, eu acho que tem muito mais motivos para ter perspectivas positivas para o jogo de volta, pela força do Flamengo e a ausência de força do Estudiantes, do que imaginar, projetar que o Estudiantes tenha força para virar. Pode acontecer, é futebol, um gol apenas de diferença, mas eu acho que a superioridade que o Flamengo tem e a forma que joga, de se impor dentro, fora, em qualquer terreno, de novo pode ser um fator determinante para o time do Felipe Luiz avançar de fase. Agora, eu tô até vendo, né, comentários, tô vendo tudo aqui pra gente trazer, e o negócio é o seguinte, eu esqueci de um ponto crucial nesse escândalo de arbitragem que aconteceu no Maracanã. Primeiro, ô PH, vamos botar as desgraças do lance que eu tô falando aqui pra gente mostrar. Eu quero botar a expulsão do Plata. Eu posso? A gente pode? Não, a gente não pode. Eu perderia até o direito aqui do YouTube hoje para mostrar esse escândalo, que foi a expulsão do Plata. Agora eu vou te perguntar, Flávio Prado, se você já viu alguma vez na sua vida um quarto árbitro chegar no banco de reservas e dizer para o treinador: tira o seu jogador porque ele já tem cartão amarelo. Isso mostra descaradamente que a arbitragem colombiana fajuta foi para o Maracanã para prejudicar o Flamengo ou para beneficiar o Estudiante. Porque quando um quarto árbitro se mete na decisão de um treinador e diz para ele: ó, esse jogador tem amarelo, hein? Cuidado, ele pode ser expulso. A arbitragem não tem que conversar com o banco de reservas. A arbitragem não tem que dar dica para treinador. Então, a postura do árbitro dentro de campo, que já foi um lixo, misturada com o quarto árbitro que dá conselho para o treinador do Estudiante, isso é bizarro, Flávio Prado. Isso me faz ter todo o direito de desconfiar que a arbitragem hoje quis ajudar o Estudiante. Bom, aqui tem uma coisa que precisa ser colocada. Libertadores, ela se ganha não só jogando futebol. Futebol é importante, é um detalhe, mas não só isso. Se o Flamengo efetivamente achar que está sendo prejudicado, ele precisa fazer algo mais sério, ou seja, ir lá na Sul-Americana e conversar, na Conmebol, conversar seriamente com os caras. Assim, talvez, se essa conspiração toda que você está vendo, se ela tiver realidade, o Flamengo tem culpa disso, porque eles sabem quem eles prejudicam e quem eles não prejudicam. O Brasil, durante muitos anos, né, o Brasil, seleção brasileira, usou desse dado, dessa força, para que os times do Brasil, para que a seleção brasileira não fosse prejudicada e sempre que possível fosse beneficiada, mesmo que discretamente, mesmo que suavemente. Durante muitos anos, clubes da Argentina usavam desse expediente também. Depois, clubes brasileiros usaram isso muito, né? Em alguns casos, até compraram descaradamente o juiz, depois com confissão e tudo. Então, trabalhar nos bastidores faz parte
da função de um time que deseja ganhar uma Copa Libertadores. Não é chegar lá e comprar árbitro, que hoje isso é inviável, é impossível. Mas trabalhar o bastidor, ou seja, preocupar o árbitro para não prejudicar aquela equipe. Na dúvida, não ser contra aquela equipe. Isso que eu estou falando é o que acontece no futebol. Eu não acredito Mas não é o que é certo. Mas é o que acontece. É o que acontece. Mas não é o que é certo, você concorda, né? Concordo, mas é como funciona. Como funciona. Eu lembro quando, por exemplo, isso aqui é um fato histórico, tá? Não tem muito o que contestar. O São Paulo queria... O Tele tinha muita bronca, muita birra, o negócio de rouba-se muito, dopa-se muito. Então ele até tinha razão. E nós tivemos uma discussão muito forte aqui na PAN certo dia que eu falei, o São Paulo tem que cuidar da vida dele, mexer os pauzinhos. E a partir dali o São Paulo começou a agir mais diretamente na Sul-Americana. O São Paulo comprava o juiz? Não. O São Paulo deixou de ser uma equipe facilmente visável. Chegou um momento que até houve até uma ligação familiar da direção do São Paulo com a direção da Conmebol. E aí o São Paulo passou a ser visto como um time a não ser prejudicado. Tanto que no empate do São Paulo, né, no jogo contra o Nils aqui, é um pênalti no mínimo duvidoso. Então, na dúvida, aquele que não pode ser prejudicado. Então, se existe essa situação que você está colocando, você considera dessa forma, está na hora da direção do Flamengo se mexer. Sabe aquela coisa? Eu não sou bobinho, não vem para cima de mim, não. Não me ajude, mas não me prejudique. Se tiver que ter má vontade, que não seja comigo. Vá cuidar com o outro. Se você ficar uma presa fácil, se você não se mexer, se você não mostrar força no bastidor, você não vai a lugar nenhum. Isso existe no futebol. É diferente de você comprar o juiz, não. Você se impor, falar, aqui não vem com esse negócio. Sabe, o árbitro ficar preocupado em prejudicar aquela equipe. Na dúvida, porque se tiver o fraquinho e aquele mais forte do bastidor, na dúvida vai para o mais forte. A decisão vai para o mais forte. Isso é real, isso acontece no futebol há trocentos anos e assim, isso funciona. Por que normalmente quando joga um pequeno e um grande, o árbitro na dúvida prejudica o pequeno? Porque ele sabe que prejudicar o grandão dá problema para ele. Tem problema, se prejudicar um pequeno, passa batido. A coisa não é igual, a coisa não funciona de uma maneira equânime no futebol. Então, se há alguma coisa nesse sentido, está na hora do Flamengo, não é mandar cartinha, tem que ir lá, né? Falou, o que está pegando aqui? O que está acontecendo? Essa é a maneira de se postar, é uma maneira de você evitar ser prejudicado numa competição desse esporte. Eu vou chamar o Rodrigo Viga, tá lá no Rio de Janeiro, mas já trazendo aqui a declaração do Samuel Lino depois do jogo. Ele disse o seguinte: o resultado foi muito condicionado pela arbitragem. Os erros que foram cometidos hoje prejudicaram imensamente a gente. Esse gol que eles fizeram na nossa casa é muito da consequência do que a arbitragem fez no jogo de hoje. Expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelos que não são amarelos e para os Estudiantes nada. Isso que foi incrível. Contra nós ele marcou tudo e contra os Estudiantes nada. A gente sai daqui muito prejudicado. E o Danilo, muito obrigado Danilo, porque o palhaço do árbitro auxiliar foi cumprimentar o Danilo e o Danilo se recusou a cumprimentar o árbitro auxiliar. Tem que se recusar. Esses árbitros, eles têm que ser expostos. Esses árbitros, eles têm que ser colocados para o torcedor saber quem eles são. Eles são a vergonha do futebol sul-americano. É uma arbitragem lixo, é uma arbitragem vergonhosa. E é uma arbitragem, Rodrigo Viga, que dá todo o direito do torcedor desconfiar que tem sacanagem, que tem safadeza, que tem interesse em prejudicar o clube. Porque não dá. Tudo que ele errou hoje no Maracanã não dá pra gente levar a sério, Viga. É isso, pilhado. Grande abraço para você, para a turma toda da bancada, nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Eu não sou muito afeito a essas expressões, mas hoje não tem jeito. O torcedor do Flamengo sai puto do Maracanã. E por quê? Primeiro com a arbitragem. Você foi muito claro, muito objetivo.
Eu já vinha dizendo durante a nossa transmissão, o árbitro é um bananão. Ele é um covardão, porque faltas, marcações que ele teria que ter feito e teria que ter punido o time do Estudiantes, ele não fez. Para completar a lambança, Rodrigo Viga, deixa eu te interromper. Não é bananão, não. É safado. Porque ele foi bananão com o Estudiantes. Com o Flamengo, ele inventou o cartão. Então, não é bananão. Ele veio pro Maracanã para prejudicar o Flamengo. É diferente. Mas antes do lance cabal, viu, Pilhado? Que foi aquela expulsão do Plata, ele já vinha pesando a favor do Estudiantes na hora de ou marcar uma falta ou de dar um cartão amarelo. Enfim, ele estava nitidamente segurando o jogo em favor do time argentino. Isso acabou irritando o time do Flamengo. E o lance mais evidente, mais claro, foi justamente a expulsão do Plata, que era pênalti para o Flamengo. E aí o Flamengo entrou na pilha. Acho até que a gente pode falar um pouco mais à frente sobre as substituições, que acho que não foram bem feitas mais uma vez pelo técnico Felipe Luiz, que tirou os 2 melhores jogadores do time tecnicamente para apostar no Luiz Araújo, que não vive o seu melhor momento, e também para botar o Bruno Henrique em campo, que é o maior ídolo da história do Flamengo, junto com a Arrascaeta, desde 2019. Agora, como é que está o psicológico, a cabeça do jogador que pegou 12 jogos e está jogando através de um efeito suspensivo? Então isso precisa ser dito, precisa ser falado mais à frente. O torcedor do Flamengo está pé da vida. Estão passando aqui, estão xingando o árbitro em primeiro lugar. Mas também com aquela sensação, viu, Pilhado, de que o Flamengo poderia não ter matado o jogo hoje, mas poderia ter matado o confronto. O Flamengo hoje já poderia estar na semifinal da Libertadores da América. E aí ficou ali negociando com a sorte, ficou negociando com o azar, porque criou chances, criou oportunidade, teve volume. Teve até um lance que eu acho que no primeiro tempo o Pedro dá um corte no zagueiro do Estudiantes, sai na cara do gol. Seria um pouco menos caprichoso, se fosse um pouco mais centroavante, mais objetivo, teria feito aquele gol. Foi uma grande defesa do Muslera, mas normalmente o Pedro não bate dentro, ele bate por fora, onde o ângulo estava todo aberto. O torcedor tá pé da vida, tá puto. Rapidinho, chega aqui. Qual é a sensação hoje aqui, Gabriel? Então, boa noite aí aos espectadores aí, aos ouvintes da Jovem Pan. Eu vou te dizer, o árbitro, infelizmente, ele interferiu no resultado do jogo, porque ele roubou o Flamengo? Uma expulsão injusta do Plata, um jogo de Libertadores, não tem que expulsar no lance daquele. E outra, o Flamengo tem a oportunidade de matar o jogo, nunca consegue matar o jogo. Vamos botar a bola na rede, porra! É Libertadores da América. Então valeu, Gabriel. Essa é a sensação aqui do torcedor, essa é a leitura. O Flamengo tá com essa pegada há muito tempo. Muito volume, muita chance, tem que liquidar os confrontos. E agora o Flamengo é muito melhor que o Estudiantes, é muito melhor que o Estudiantes, mas como era muito melhor que o Atlético Mineiro, e deu sopa pro azar. Chegou lá em Minas Gerais, ganhou só de 1-0, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Isso vai acontecer? Pode acontecer? Eu espero que não aconteça. Mas eu acho que o Flamengo hoje, ele negociou com risco, com azar durante muito tempo. Teria de ter feito obrigatoriamente o terceiro gol, independentemente, viu, Pilhado, desse problema envolvendo a arbitragem que foi fatal e muito contundente na partida de hoje, viu, meu caro Pilhado? Eu vou concordar com você, Viga, mas em partes, porque o Flávio Prado falou a mesma coisa, mas me desculpa, eu não vou culpar o time hoje vendo o que eu tô vendo aqui nas redes sociais. Eu acabei de ver, com detalhe, o lance do Plata. O Plata toca na bola antes do jogador do Estudiantes. O Plata sofre a falta. Isso é um crime. Flamengo sairia do Maracanã com 2-0. 2-0 está praticamente decidido contra um time ridículo como esse do Estudiantes. Agora não mais, porque agora podem roubar o Flamengo de novo na Argentina, vai ser caldeirão na Argentina. Então, tudo bem. Desperdiçou chances, mas se ele marca o pênalti no Lino, era 3-0. Se ele marca o pênalti no Plata, porque foi pênalti no Plata no lance que ele foi expulso, era 4-0. E o Plata ainda foi expulso.